microfone, por isso que eu tô aqui. Já começou. Já começou, já está no Face já. Primeiramente, eu queria dizer uma boa tarde a todos, né? Dizer que nessa sexta-feira, dia do trabalhador, o trabalhador hoje foi muita luta. E nessa época que a gente está vivendo, a gente está começando a ficar muito tenso, né? Porque a gente não sabe que jeito que está o nosso trabalho. Como que a gente vai construir o nosso trabalho neste ponto de pandemia? A gente que é da área da cultura, da área da literatura, professores se reinventando, se modelando a história e como que vai pegar essas novas tecnologias. Até a gente estava conversando meio em off, né? E é difícil a gente entender até ter essa compreensão de como é que faz, do jeito que é melhor. A gente vai pegando, né? A gente vai pegando meio o touro pela unha, né? Passando por nós um cavalo cilhado, que nem diz aqui no sul, a gente tem que ir montando nele, né? Montando nele para a gente fazer essa construção, né? Mas eu tô aqui com a professora, poetisa, eu não sei o termo certo, se é poeta ou poetisa, né? Tem muitos que Os dois têm estão esse. certos. Os dois estão certos. Os dois estão certos, mas eu escolhi poetisa. A maioria das mulheres não gosta desse termo, porque ele foi criado a partir da diminuição do papel da mulher na escrita. E eu resolvi adotar esse termo poetisa para ressignificar ele. Eu acho que sonoramente ele me agrada e eu quero me apropriar dele de forma positiva. Eu também acho assim que algumas coisas que são jogadas para nós, mas deixa eu terminar a apresentação. Ana dos Santos, poetisa, escritora, tem também um trabalho excelente. Eu vi esses dias, tu tá na academia, né? Isso. Tem uma cadeira, né? Na academia aqui, gaúcha, de letras. Eu achei isso muito importante, sendo mulher, sendo negra, sabendo o seu valor, a escolha que, para nós negros aqui no Sul, se a gente sair do estado, a gente sabe que negro no Rio Grande do Sul não existe, né? Padrão de beleza gaúcha, olho azul, cabelo castanho, né? Gisele Bündchen, né? A gente sabe que isso é completamente diferente nas nossas comunidades. Eu queria que tu se apresentasse também, Ana. A conversa está contigo agora. Então tá, Mano, obrigada pelo convite. Eu conheci o projeto através da tua pessoa e pelo brilho dos teus olhos, acho que é um trabalho importante, né, para ti. Pela unha, né? Deu um eco aí. Então, boa tarde a todos que estão aqui na live. Saudar os trabalhadores e as trabalhadoras, porque hoje é o dia dos trabalhadores, né? O dia do trabalho, né? Dia dos trabalhadores. E agradecer o convite. Eu sou poetisa, como eu estava explicando. Sou professora de literatura. Tenho 2 livros de poesia publicados. E participo de diversas antologias. Já ganhei menção honrosa em concursos de poesia. E ano passado fui convidada, então, para fazer parte da Academia de Letras do Brasil, a seção do Rio Grande do Sul, onde eu ocupo a cadeira número 100. A minha patrona é Lélia Gonzalez. Nossa. E para mim foi muito importante entrar nessa academia, não que eu buscasse, né, porque a gente sabe que a academia, existe a Academia de Letras brasileira, que é uma academia elitista, machista, né, e excludente, e a Academia de Letras do Brasil é outra entidade que apoia escritores independentes. Então, essa caminhada na literatura eu já tenho 20 anos que eu escrevo, justamente porque
é difícil para nós, mulheres negras, publicar, né? As questões de raça, de gênero e de classe nos impedem de ter mais acesso à publicação, à circulação dos livros. Então, a gente demora a publicar e a conseguir um espaço dentro da literatura, que eu tenho conseguido, mas que não é fácil também, né? A gente procura sempre, como povo negro, trabalhar em coletivo, né? Porque eu acredito nisso. A gente vai andando junto, a gente anda mais rápido, a gente anda melhor do que andar sozinho. Com certeza. Né? Então, nós aqui no Sul, quando eu tomei posse, também entraram mais escritores negros comigo. Eu fui convidada, a minha madrinha é a Lilian Rocha, outra poeta aqui de Porto Alegre, e o Oscar Henrique Cardoso, que já estava lá, também convidou outro poeta, outro escritor negro, e é assim que a gente tem andado, né? Ubuntu, né? Eu sou porque tu és, então a gente vai dando a mão um para o outro e vai subindo, né, para alcançar esses espaços que são nossos por direito, mas que a gente sabe que o racismo estrutural impede, né, essa chegada. Eu acho muito importante, assim, sabe, porque eu vou contar um pouco da minha história. Para me considerar poeta, é uma palavra muito forte, né? Que eu fui criado que meu pai sempre dizia uma frase para ele, que ele disse assim, ó, em mãos calejadas é o seu orgulho. Então, eu achava que todo serviço para mim tinha que ser braçal, tinha que dar calo, não poderia sentar num escritório ou sonhar em ser chefe, em ser patrão, em ser escritor, ser músico, completamente diferente. E daí, a gente começa nesse ponto pensar algumas coisas, que algumas pedras vão colocando no nosso caminho, e a gente vai ter que se mover conforme isso. E para nós, negros, periféricos, é completamente diferente o olhar, né? Porque se pergunta para o músico, o que tu é? Eu sou músico. Mas o que tu trabalha? Né? Pergunta para um poeta. Vai procurar poeta no Google, vai ter, hoje é diferente, mas vai ter um cara branco, gordo, barbudo, alcoólatra, não tem o nosso padrão, né? E daí como que a gente vai considerar, jogar essa palavra e dizer eu sou poeta? Eu escrevo há 24 anos, eu escrevo música, mas nunca me considerei poeta. Eu me considerei um rapper, depois me considerei um músico e depois eu me considerei um poeta. E para ver que as trajetórias... Por que escrever? Para que escrever? Esse é o ponto, né? Eu faço essa pergunta para ti. Por que escrever? Então, tem várias questões que tu traz aí. Eu aprendi a escrever, a ler, escrever em casa com a minha mãe. A minha mãe é professora. E logo com 7, 8 anos, eu já tinha um diário. E eu descobri que eu me comunicava melhor escrevendo. E até hoje é assim, né? Cada um se expressa de uma forma e a escrita, para mim, é o lugar onde eu consigo me expressar melhor. Também por gostar muito de ler, né? Que isso é muito importante também. A gente lê vários autores que nos tocam, que nos emocionam, e a gente também busca, né? A gente busca, através das palavras, expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e a nossa visão de mundo. Agora, tem várias coisas que tu falou, né? Essa questão de valorização do trabalho braçal versus o trabalho intelectual, né? A gente sabe que a arte não é valorizada financeiramente, né? Devidamente remunerada. A gente sabe disso. Então, minha mãe sempre me falou, tu tem que ter a tua faculdade do sonho, né? E a faculdade da vida.
que no caso, né, sou professora. E ela não queria que eu fosse professora, porque ela também é, e ela já estava, então, entrando nessa luta aí pela valorização do magistério. Mas é sendo professora que eu consigo, então, ter esse tempo para escrever. Hoje eu estava conversando com uma artista plástica sobre isso. No Brasil, a gente tem que se virar, né? A gente tem que ter o sonho, mas a gente tem que correr atrás do pão. Então, a maioria das pessoas tem mais de 1, 2, 3 ocupações, principalmente quem é artista, né? Quem gosta de escrever. E isso que tu falou do perfil, né, do escritor. Então, existe uma pesquisa da Universidade de Brasília, da professora Regina Del Castané, onde ela faz esse perfil que tu disse, né? O escritor no Brasil tem um perfil, ele é um homem branco de classe média alta, né? Como tu falou, de óculos, de barba, né? Um homem... Isso, né? Depressivo, vou passar minhas férias em Paris, né? Cuidar minha depressão em Paris. E este é o perfil do escritor médio brasileiro. Bom, acho que as diferenças estão aí também na maneira como que a gente vai acessar o mundo da escrita, o mundo intelectual. Como tu falou, tu começou através da música, né? Acredito que do rap, né? Então, o rap, ele é uma escola de literatura, né? Eu acredito nisso e defendo isso, inclusive nos meus textos acadêmicos. O rap, ele significa ritmo e poesia. Então, eu acredito que, sim, a nossa trajetória vai ser diferente, porque a gente não só acessou o mundo da escrita, como a gente se formou vindo Racionais MCs, né, que é a grande escola aí de rimas do Brasil, né? Acho que todos nós bebemos nessa fonte aí de Mano Brown e seus companheiros, que é fazer essa escrita de denúncia, né, social, essa escrita desse corpo negro que não se sente à vontade, né, fora dos lugares periféricos. Então, a nossa escrita também vem com essa postura de combate a tudo que nos impede, né, o riso, a tudo que nos trava, né, o caminho. Então, claro, quando você se dá conta que é um músico, não na concepção clássica de músico que lê partitura, que toca instrumento, mas que a tua escola, né, é música negra, e aí, além do rap, né, a gente tem, enfim, o samba, que eu acho que é outra linguagem que está muito presente na nossa escrita. Então, com certeza, as nossas referências vão ser outras, as nossas caminhadas vão ser diferentes, e aí, eu acho bonito isso, que é através do rap que os jovens chegam na poesia, né? Como o Sérgio Vaz já comentou, né? Ele chegou para ensinar, e aí, vocês gostam de poesia? E eles disseram, não, mas vocês gostam de rap? Sim. Mas então vocês gostam de poesia, porque poesia e rap é a mesma coisa. Sim, Ana. É que uma coisa que eu falo, eu tenho uma filha de 16 anos, né? E ela é muito assim, é muito pura, e ela é muito perspicaz nas coisas que ela segue, assim, sabe? Ela tem esse intuito de saber o que eu estou usando, por que eu estou usando e por que veio, de onde é que veio aquilo, sabe? De querer saber a história. E se a gente vai pegar a história do Brasil, a escravidão ela é muito próxima de nós. É muito próxima. A escravidão ainda de ter deixado um legado terrorista ainda para nós, né, que é todo o isolamento social que a gente está vivendo, mas a gente já vivia isolamento social há muito tempo, né? Exato. E daí ela... Hoje a gente pode ter uma conversa, mas a escravidão ela está muito próxima de nós. Ela está muito próxima. Foi 131 anos fez. Então, 2 gerações. E além desse legado, ela deixa um legado de fala, onde a gente não pode ter o direito, a gente não fala sobre
Sobre sexualismo, hoje a gente fala normal com os nossos filhos, mas os nossos pais não falavam isso com nós, né? E a gente não fala, não teve escolhas, teve algumas escolhas, ou tu tem que trabalhar ou tu tem que estudar. Não, tu vai ter que trabalhar, estudo deixa para depois, né? Principalmente da onde eu venho. Eu sou do interior de Santo Ângelo, meus pais são do interior de Santo Ângelo, vieram nesse êxodo rural de 78 para cá, né? Começou a multiplicar as nossas regiões. Eu estou aqui falando de São Leopoldo, e daí a gente tem esse intuito, né? Esse intuito de fazer a mudança. Eu acho que a mudança ela vai ser degrau por degrau. Eu acho que com esse governo a gente regrediu alguns degraus, né? A gente voltou alguns degraus, né? Mas eu acho que isso também é a não conversa. A gente não conversou sobre o racismo. A gente não conversou sobre o machismo, sobre o feminicídio, que nós, aqui no Rio Grande do Sul, a gente é o estado que mais mata mulher. Nessa época de pandemia, são os que mais avançaram, né? Mais avançou, que mais teve relatos disso também, né? E alguns tabus a gente não conversa. Então, a gente não conseguir mexer na ferida, a cicatriz ela vai cicatrizar, mas ainda vai ter a ferida por dentro, né? Porque a gente fala ainda das nossas dores. Eu sempre falo, o Sérgio Vaz também falou, poeta é sangrar uma linha de cada vez, né? É sangrar em público e todo mundo vê isso, né? Eu queria saber, assim, como é que é o teu processo criativo nessa época de pandemia. Como é que tu faz as tuas criações? O que te inspira? Pois é. Então, como a gente estava conversando, né? A gente tem que agora falar através de um telefone, né? Através do computador. Só isso aí já é uma grande diferença, né? Porque eu participo muito de saraus, participo também de rodas de slam, onde todo mundo, né, enfim, se abraça, se olha no olho e se escuta, né? As pessoas param para escutar a poesia. Até eu vou responder um pouco dessa tua pergunta com um poema. Claro, que tá no meu livro Poerotiza, sobre a questão do racismo e do machismo e das relações de trabalho. Eu quero também depois que fale um pouco sobre esse trabalho, como é que foi a construção disso, né? E queria também mandar um grande abraço aí para o Mano Vini, dizendo que é uma grande troca de ideias entre Cascata e Ana dos Santos, o Renato Matos de Mota, aqui falando Ana, é uma poeta e tanto, então vamos ouvir tua poesia. Tá bom. As negras já estão na terceirização. São as primeiras a serem dispensadas dentro da seleção. Na entrevista de emprego, para boa aparência, não se encaixam, não. As negras já estão na terceirização. Veja bem, olhe. Então, a empresa está passando por uma reformulação. E nessa nova fase, não tem lugar para você, não. As negras são as primeiras a assinar a demissão. Faça o teste do pescoço, do alto até o chão. As negras já estão na terceirização. Da senzala veio a empregada e o segurança veio do porão. Em posição subalterna, os negros sempre estão. O povo negro alcançou, seus estudos já terminou. Muitos também já estão na desejada graduação, mas a linha de chegada mudou e agora faltou a pós-graduação. Empregos informais, temporários e sem futuro. No fim do túnel escuro não está a luz, mas a escravidão, remunerada e chamada de terceirização. Ana dos Santos. Então, obrigada. Muito bom, muito bom, muito bom.
Esse poema eu escrevi, ele já tem 3 anos, né? Ou 4 anos. E ele está tão atual, infelizmente, porque foi quando se propôs a reforma trabalhista, né? Então, o que eu vejo hoje nessa pandemia aí? A gente está morrendo, né? Porque nós morremos mais do que as pessoas brancas, né? As estatísticas estão aí dizendo. Nós estamos morrendo e o governo está aproveitando para fazer essa reforma trabalhista. A quantidade de pessoas que está sendo demitida neste exato momento, né? Logo depois que começou o isolamento social, é de uma covardia tão grande. Pessoas estão sendo demitidas sem seguro-desemprego, sem os seus direitos trabalhistas. Pessoas foram demitidas antes do isolamento social. Sim, sim. E essas pessoas têm cor, essas pessoas são negras, porque elas já trabalhavam. As que não trabalhavam com carteira são essas que eu falo, são as mulheres negras da terceirização, são as diaristas, são as mulheres que fazem faxina, que são cozinheiras, as mulheres que vendem na rua, vendem os lanches. Elas já estavam na terceirização antes mesmo do projeto ser votado. Por quê? Porque isso, como tu falou, isso é um resquício da escravidão. Quando se tirou os negros da senzala e se jogou eles à própria sorte, as pessoas tiveram que se virar, e elas estão se virando há mais de 130 anos. Porque, né, o que sempre está faltando alguma coisa para a pessoa. Né? Agora a gente está vendo aí, ó, a pessoa pode ganhar R$600, mas a pessoa não tem celular, a pessoa não tem endereço, a pessoa não tem CPF, mas essa pessoa tem cor, é a pessoa negra. Então, como tu estava falando dessas conversas que a gente tem que ter com os nossos filhos, é que é muito recente, né, a escravidão, a abolição da escravidão, que só mudou a gente de lugar. Nós continuamos escravos do sistema. Nós continuamos sendo esse corpo aí descartável, esse corpo, né, que não tem valor, que não tem reconhecimento. Exatamente, como estava falando do feminicídio, né? As mulheres negras são as mais assassinadas. Né? Isso é uma discussão que é bem difícil de ser feita, mas é como tu falou, é aqueles assuntos que os nossos pais não conversavam, né? Mas tem tem uma pensadora negra, que é a Carla Acotirene, e ela sempre fala disso, né? É muito difícil. Essa é uma conversa do povo negro entre o povo negro. É uma conversa de família, porque quem está matando essas mulheres são os seus companheiros negros. Então, a gente precisa tocar nessas feridas, que é difícil, mas isso tem que acabar, né? Eu sou fruto de uma família desse tipo. Que o alcoolismo entrou muito cedo no seio da nossa família, e a gente sabe o que do alcoolismo, né? A gente pegar a história, a gente vai ver a lei da vadiagem, né? Daí os moleques não tinham que fazer, tinham que voltar para o bar para não ser preso. Daí iam lá preso, ficavam dentro do bar o dia inteiro tomando martelinho, que era mais baratinho, que era centavinhos, capinavam, fazia qualquer coisinha e ganhavam o martelinho de novo para beber. É isso. Quando a escravidão ela se libertou, a gente ainda continuou, porque a gente não teve direito à terra, como os italianos tiveram, como os alemães tiveram. A gente tinha uma lei de 1838, que é a lei do boi, onde negro não poderia estudar escola de brancos, só poderia estudar escola de negros. A gente tem várias outras coisas assim. A gente fala muito que teve um embate muito com as cotas, né? A cota, se tem branco e preto na periferia, como é que a gente pode pensar em cota? Se a gente pensar que já existiu cota. Existiu a cota dos agrônomos, dos filhos dos agrônomos que tinham cota.
com cota e tinham direito para entrar dentro de uma faculdade. Isso, a eles era tranquilo e para nós, de cota dos italianos para as terras. Aqui, eu moro aqui na região do Linho Canha, aqui, é uma cidade alemã, mas os primeiros moradores daqui foram negros. Ninguém fala, entende? Algumas coisas que eu contar uma história rápida, eu me considero negro quando eu tinha 13 anos. 13 anos. Foi o dia que eu me considerei negro. Foi o dia que eu entrei no mercado, o caixa me seguiu, o segurança me seguiu e depois eu fui embora. 2 quadras depois ele pegou e me arrastou dizendo que eu estava junto com um moleque que tinha assaltado lá. Olhei lá, era um moleque negro, e eu lá, eu não fazia parte daquilo, mas como a gente diz, né, no nosso jargão popular, todo preto é parente, né? Todo negro é parente. E daí ele achou que eu era. Daí na segunda, isso foi num sábado, na segunda-feira, eu entrei para dentro da escola, uma professora estava na quarta série, que aquele tempo era série, não era ano, né? Quarta série, e eu já tinha entrado atrasado, eu entrei com 9 anos na escola. Já tinha entrado atrasado, eu entrei na quarta série e abri um livro de história, nunca mais me esqueço, só contavam 2 páginas só. Uma página que uma mulher branca libertou nós e a outra página, a primeira página que a gente foi escravo e a gente foi tranquilinho, que nem boi no pasto, que coloca lá e fica tudo tranquilo. E hoje, hoje já com os meus 41 anos, eu já aprendi que o que veio para cá, os negros que vieram para cá, foi mão de obra qualificada. Negro que falava 5, 6 idiomas. Tinha negro já perito em trabalho em agronomia, já vieram os peritos, era mão de obra qualificada, não foi qualquer um que veio para cá, sobreviveu, né? E daí, nisso, tudo isso eu descobri depois de adulto. Aí a gente olha na TV, a gente não se vê, a gente vê só nós entrando pela porta dos fundos na TV, nos filmes, os nossos maiores astros. Quem é que era o nosso maior astro? Quando a gente era jovem, tinha a Xuxa, uma loira, tinha a Angélica, loira, tinha Bombom, que era preta. Né? E a gente... Péssimo, né? Não, sim, é péssimo, porque é aquele padrão estereotipado de dizer... E daí a gente vai essa história de racismo isso daí tem coisas para a gente conversar 5 dias e não vai acabar o assunto. Não vai acabar então, eu vou falar um pouquinho dessa questão que tu falou da escola, né? É tu como professora. Sim, porque eu também, mano, não foi na escola que eu aprendi quem eram os nossos líderes, nossas referências, né? Não foi na escola. Em casa, com a minha mãe e com meu pai, eu tive essas referências. O que acontece é que na escola, ainda essa aula continua a mesma. A aula sobre a história do Brasil. Continua sendo contada assim, a história do branco, do escravista, né? A gente estuda a história de invasores, né? Estupradores, né? Assassinos, e a gente estuda, então, a história dos escravizadores. Né? Então, é preciso que a gente conte essa história do ponto de vista do colonizado, né? Do escravizado, do que foi assassinado, né? No caso, os povos primitivos aqui do Brasil, os indígenas. Essa história, ela tem que ser contada a parte que estão escondendo, né? Então, eu sou professora de literatura brasileira, e o nosso currículo tradicional, ele é aquele perfil que a gente falou aqui no começo, né? É o escritor branco, homem, classe média alta. E quando eu cheguei na escola, eu decidi, então, procurar onde estavam as escritoras, né? Tinha só 2 escritoras brancas,
que são as mais conhecidas, a Cecília Meirelles e a Clarice Lispector. E onde estavam as escritoras negras? Né? Isso eu já tinha um livro publicado, eu já conhecia a Elisa Lucinda, que é uma das mais conhecidas, mas eu queria ver as que estavam no cânone, que a gente chama, que são as que estão no livro, que estão documentadas. E eu comecei uma pesquisa para a escola, e aí eu descobri Carolina de Jesus. Eu até trouxe aqui isso, um livro, quadrinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Que eu estou lendo agora durante a pandemia, que é do programa de leitura do governo federal, que chegou nas escolas, a vida dela em quadrinhos, tá? A vida dela a gente costuma brincar que é tipo uma história de conto de fadas, né? É uma mulher que saiu do lixão e se tornou uma escritora rica e famosa. É assim que aconteceu com a história da Carolina. E não é conto de fadas, é uma mulher negra que... E aí, de novo, a escola vem um papel muito importante na vida da pessoa negra. Nós, depois que fomos libertos, nós ficamos proibidos de entrar na escola durante 100 anos. Existiram leis no Brasil que proibiram a entrada dos negros na escola, né? Então, assim, quando alguém vem reclamar de cota, a gente tem que falar de reparação histórica. Ninguém está pedindo nada. O Estado brasileiro nos deve até a alma, né? Então, sim, é por isso que também no currículo nós não aparecemos, mas nós existimos e nós sempre estivemos lá. As escritoras negras sempre existiram, sempre escreveram, inclusive durante a escravidão, que foi aí quando eu descobri a Maria Firmina dos Reis, que é a primeira escritora negra brasileira que escreveu um romance abolicionista. Ela não era escravizada porque ela nasceu e foi dada para ser criada por uma tia que deu oportunidade para ela estudar, e ela se tornou escritora. E é todas essas histórias que os alunos precisam ler, que eles precisam conhecer. E aí, a minha pesquisa era tão inédita que no ano seguinte, a URGS, então, colocou a Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, nas leituras obrigatórias, que é um livro que eu recomendo, tá? Recomendo. Eu não li ainda. Então, vou te deixar essa dica agora para essa época que a gente está mais em casa, que é ler Quarto de Despejo, e aí tu vai ver, mano, que essa mulher tinha só a 2ª série do ensino fundamental. E ela escrevia livros com erros gramaticais, claro, devido à pouca alfabetização. Só que ela era uma leitora. Ela lia de tudo, ela lia de bula de remédio a jornal, ela encontrava os livros no lixo, ela lia, ela procurava se informar, ela escutava rádio, e ela se tornou escritora através da leitura. Ela não teve acesso à educação formal. E ela escreve maravilhosamente bem sobre o quê? Sobre a vida do povo brasileiro, o povo negro brasileiro, que fez essa passagem aí da senzala para a favela, para a periferia, né? A Carolina conseguiu depois sair da periferia, só que ela também caiu no ostracismo, morreu no anonimato, sem dinheiro, com dificuldades financeiras, né? Porque ela teve só esse sucesso que foi o Quarto de Despejo. Agora se sabe que ela tem milhares, né? Milhares não, ela tem muito material escrito e tem mais de um livro. Ela tem 4, 5, 6 livros que a gente precisa conhecer, a gente precisa se debruçar e estudar esses livros. Então, essa minha pesquisa, eu transformei ela numa oficina, que é Oficina Mulher Negra, Meu Corpo, Minha Voz, que eu já levei, então, através da ONG Cirandar, já levei para bibliotecas comunitárias de Porto Alegre, e várias outras instituições que me convidaram, então, onde eu apresento mais de 40 escritoras negras brasileiras.
Ah, não, eu já faço desde já, assim que passar essa pandemia, nós marcar para te vir aqui para São Leopoldo para a gente fazer uma aula pública para nossa para nossa para o nosso corpo acadêmico, né? Eu acho muito rico isso. Algumas coisas eu acho que com alguns olhares de alguns governadores, alguns governos, a gente teve uma inserção, foi pouca, foi curta. Eu acho que tem muita coisa porque a gente já vem levando porrada há muito tempo, né? E que nem tu falou sobre cor, tem um poema que diz bem assim, ó, a violência tem cor. Dá um dado que é irretocável. Qual povo no mundo foi mais escravizado? Por quanto tempo ela durou? Muitos dizem que ela nem acabou, que as feridas não cicatrizou. Olha, o tráfico. O traficado trafico. O guri não sabe segurar uma caneta, mas da biqueira, tá de fuzil e bombeta. Às margens nasce o marginal. Na eterna briga pelos bens, nascem os maus. Somos ex-colonizados com a cabeça dos colonizadores. Uma matéria sem professores. 13 décadas passaram, eis o mal que você criou. Por que não me deixou na terra do meu tataravô? Não sou violento, mas aprendi violência. Quando os seus vêm falar comigo, é sempre com truculência. Não importa se eu estiver de boa ou na diversão. Sempre seremos o tal marginal. Padrão? Padrão? Não. Marginal? Sim. Nascemos à margem de tudo isso aí. Antes de aprender a ler, aprendemos a matemática. Na prática, somando centavos para comprar um pão. Hoje morre um. Nascem milhares na contenção. As linhas que escrevo não é o almanaque da revolução. É simplesmente para falar de vida, de jovens, negros, mulheres, importam. Por quê? São sempre os primeiros que morrem. Aí! Muito bem! Tive que me mexer, desculpa por me mexer, que eu teve que botar o note para carregar, que estava morrendo a bateria. Não, mas a gente ouviu o teu poema. Aliás, né, mano? Posso contar que tá nascendo um livro? Sim. Né? Então. Travou ela ali pouco, sobre o nosso povo, né? Ano passado, eu fiz parte dessa antologia aqui, o Raízes. Como é que esse livro nasceu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós somos 20 escritoras negras de todo o Brasil e fizemos uma plataforma na internet, o Catarse, né, que é um financiamento coletivo para poder publicar esse livro. E tem 3 escritoras gaúchas, eu, a Deide Ricardo e a Dori Soares. Nós fizemos o lançamento aqui no Bar do Paulista, aqui no Centro Histórico, né, que é onde eu moro, que também é um território negro, né, mas a história ainda não, né, ainda não pegamos esse ponto. Não contou essa versão, pois inclusive, quando tu falou em São Leopoldo, eu lembrei de que aqui para o sul também vinham era um lugar de castigo para os negros, né, da Bahia, do Rio de Janeiro, os negros rebeldes, eles mandavam aqui para o sul para morrer de frio, né? Olha só. E aí veio a gente para cá, né? Que nós casca grossa. Então eu vou ler um poema desse livro que se chama Eu Não Esquecerei. Eu lembro do dia em que ouvi falar, ou melhor,
eu li num livro, quer dizer, eu vi num programa, enfim, eu não esquecerei o dia em que eu tive o conhecimento da árvore do esquecimento. Que nome horrível para uma árvore. Mas o que era mais horrível era a função que essa árvore tinha. Fazer esquecer quem você foi um dia. Não era a árvore da vida, era a árvore da morte. O sujeito devia caminhar em volta da árvore, enquanto esquecia que era um africano livre, que tinha um nome e sobrenome, que pertencia a uma família e que teria que abandonar tudo para começar uma nova vida. Vida ou morte? Eu não esquecerei que naquela noite eu tive um sonho, ou melhor, um pesadelo. Eu não me esquecerei. Eu me vi atravessando o Atlântico Negro. O mar não era azul, era vermelho, de sangue. Eu me batia em esqueletos, crânios, monstros marinhos que comiam gente. Eu consegui escapar e alcancei a costa africana. Eu não esquecerei desse dia que eu retornei à minha terra natal, à minha mãe África. Eu lembro que eu estava diante da porta do não retorno. Eu ria, eu gargalhava e eu dizia: eu retornei, eu voltei, eu não esquecerei. Eu lembro daquele dia, daquele sonho, eu em frente à árvore do esquecimento. Eu circulei a árvore de costas e fui lembrando que eu era feliz. E eu sabia, eu não queria embarcar naquele navio. Eu lembro de África, antes da divisão, antes da expoliação, antes do assassinato do meu povo. Eu lembro, eu não esquecerei, que eu nasci em Wakanda, e Wakanda é eterna em meu coração. Pisei firme naquele chão, naquele terreiro de consagração. Eu renasci dentro de uma flor. Eu não morri, eu lembro, eu não esquecerei e não vou deixar que esqueçam. Ana dos Santos. Nossa. Então, acho que esse poema dialoga um pouco com o teu, né? Eu acho que... Eu cheguei a ficar arrepiado aqui, porque me lembro que eu logo conheci a história, a árvore do esquecimento existe, real. Quem conhece um pouco da história africana, conhece um pouco da história do povo negro, se considera negro, sofre 5 vezes mais. Porque hoje tu se considerar negro num país onde é mimimi falar sobre racismo, é mimimi tu entrar dentro do shopping e alguém te seguir do nada, é mimimi a primeira, que nem eu estava falando na minha primeira live, que a primeira vez que eu fui chamado de vagabundo foi por uma autoridade que deveria me cuidar, me proteger. A primeira vez que eu fui ouvir essa palavra vagabundo é um moleque de 12 anos que só queria saber de jogar bolita, jogar bola e ir para a escola. Isso é uma violência. Isso é um peso que a gente carrega, uma dor tão grande que a gente carrega. Se a gente falar para os outros, parece história mal contada, ou ele é frustrado, ou ela é frustrada, ou não se identificam ainda, né? Outras coisas, tu um cara tão esclarecido. O que é esclarecer? É esclarecer. Não, a gente quer escurecer. A gente quer escurecer. Primeira vez que eu ouvi a palavra denegrir, tu está denegrindo a minha imagem, eu fiquei olhando para ele e eu não sabia, eu usava essa palavra como nos meus 14, 15 anos eu usava essa palavra achando que era o máximo. Depois eu descobri o que é isso. Violência é essa que a gente está falando. E ela é subliminar. Ela está tão implantada, a gente acaba produzindo isso sem saber.
sem saber, sem ter a real noção. E isso me torna mais, me deixa mais apreensivo com as coisas que estão por vir, né? Principalmente, sim. Eu queria entrar contigo agora também num papo da pandemia. O que tu está fazendo? Como é que está o teu trabalho? Eu sei que agora os professores agora têm que se adaptar a essa nova programação, né? Queria que tu falasse um pouquinho onde é que tu dá aula, da escola, né? Fala um pouco sobre isso, sobre Ana, a professora Ana que tem que lidar, a mãe tem que lidar. Eu sei que tu tem um filho de quantos anos? 5, 6 anos? Não, 8. 8 anos, é. Uhum. 8 anos. Ah, que bom que tu perguntou isso. Conta um pouco. Pois é, né? Então, hoje, então, que é dia do trabalho, eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre o trabalho invisível, que é o trabalho da mulher, né? O trabalho da mulher dentro de casa, ele é um trabalho invisível e ele Sim. tem valor e ele nunca foi pago, né? Não. Então, assim, para mim, né, essa pandemia, assim, não mudou muito, porque eu sou dona de casa, eu tenho um filho para cuidar, e esse trabalho, ele não para, né? Sempre tem louça na pia, sempre tem roupa para lavar, sempre tem comida para fazer, tem supermercado para buscar. Então, esse trabalho, ele nunca foi reconhecido no mundo, né? Esse é outro assunto aí delicado que ninguém quer falar, mas a gente vai ter que falar, né? Exatamente. As mulheres na pandemia, elas não pararam de trabalhar dentro de casa. E esse trabalho invisível, ele tem que ser discutido, né? Ele tem que ser discutido porque ele tem que ser feito por todos que moram dentro da sua casa. Claro que as crianças, dentro do possível, elas fazem o que elas conseguem. Mas ainda é um assunto delicado que a gente precisa falar. Então, assim, como professora, a gente está tendo aula à distância, né? Assim como acho que agora é essa modalidade aqui, né, da ONG, que é essa conversa Depois eu vou te falar um pouquinho sobre o projeto. Isso. E aí, essa aula à distância, para mim, ela é muito bonita no papel. Na prática, ela não funciona, entende? Por quê? Porque a educação, ela tem que ser presencial, né? Eu quero ver os meus alunos, conversar com eles e deixar eles à vontade na sala de aula para eles fazerem as perguntas, os questionamentos. Quando a gente faz isso online, não acontece essa conversa, né? Não acontece essa troca, a interação. Não tem essa troca, né? Não, e outra coisa, os alunos, eles aprendem entre eles, né? O coleguinha, aquele que ajuda com uma dúvida, aí um sabe mais uma parte da matéria, o outro ajuda. Tudo isso daí é convívio. E sem convívio não tem educação, né? Então, acho que a gente tem que... para o meu filho, ele também está tendo aula à distância, mas ele está aprendendo muito mais coisas sobre a vida com essa pandemia, que é uma situação que a gente nunca viveu, né? Os nossos pais não viveram isso, nós não vivemos. Não. Então, as crianças, elas estão aprendendo, elas estão vivendo a história. Isso é a história, né? Elas estão aprendendo que se a gente não pensar no coletivo, a gente vai estar causando a morte de outras pessoas. Acho que a maior lição que tem dessa pandemia é que a gente sozinho não é ninguém. A gente precisa uns dos outros, tanto para fazer o processo educacional, tanto para ter saúde e proteger a vida do outro, né? Então, eu acho que é muito bonito no papel, mas não está funcionando na vida prática. Quando nós nos retornarmos às aulas, nós vamos ter que começar tudo de novo. E eu tenho certeza que nos primeiros dias, qual vai ser o assunto? O isolamento que a gente viveu, né? E isso também está mostrando as desigualdades sociais, porque os meus alunos, eles também não têm internet, eles não têm o celular,
eles não têm a impressora lá para imprimir os trabalhos. Sim, então, sim. Tem muitos alunos que não estão tendo nenhum acesso a nada que a gente está passando. E isso é culpa de quem, né? O que a gente vai fazer com esses alunos que nem sabem o que está acontecendo nessas aulas à distância? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é que está sendo a grande lição educacional, né, para os alunos, para as crianças. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Guardiões da Água, um projeto junto com a Secretaria de Cultura e o SEMAI e a Prefeitura. Um projeto interligado entre essas áreas de serviço aqui do nosso município. Ele tem teatro, tem literatura comigo e poesia, literatura e poesia, eu e o Wagner, tem fotografia, tem também comunicação comunitária, tem dança. Então, um projeto amplo que a gente estava atendendo 33 locais ano passado, a gente está indo para o segundo ano. Esse ano a gente está atendendo 44 locais de igreja, centro espírita, a candomblé, todas as tipos, e a gente está avisando essa época de pandemia, fazendo essas lives, trocando essas trocas de saberes, né, essa conversa mesmo, né? A gente vê que a gente está muito isolado, e esse projeto também, na nossa área, que é a literatura, ele tem a tarifa poética. Dentro da conta de água tem uma poesia de um aluno. Legal. Então, são 80 mil casas que recebem essa poesia todo mês. Todo mês tem uma poesia no plano de água. Então, se cada casa tem 3 pessoas, são no mínimo 240 mil pessoas ver uma poesia de um escritor jovem, né? Que pode dizer assim, eu sou escritor, aqui, ó, está emoldurado isso daqui na minha casa. E isso é muito importante, que é desse projeto de ter, não ser uma onda que a gente quer que as pessoas aprendam a ser escritores, a serem poetas, a serem músicos, mas quando é que eles se tornam cidadãos? Como muitos, a gente teve que, ao longo tempo da nossa idade, a gente teve que, às vezes, não tinha esse projeto na nossa infância, não teve esse projeto na nossa infância. Ele trata também como o meio ambiente a gente lida com as ODS, sobre as ODS, falando sobre o desenvolvimento sustentável do nosso planeta, da nossa vida, né? E mais importante que é hoje, né? O que está acontecendo hoje nessa pandemia, a gente mudou completamente a rotina, nossos alunos estão muitos a gente não consegue falar, outros a gente tem que ligar para 5, 6 pessoas sempre no dia para conversar com eles, saber como é que eles estão precisando de alguma coisa. E aqui no nosso município de São Leopoldo, o nosso prefeito, Ari Banazzi, ele está fazendo um trabalho excelente, tanto que ele já foi ameaçado de morte, né? De tão bom trabalho que ele está fazendo. É sério. Aonde ele foi... É só no Brasil que acontece isso, né? Quem faz as coisas certas... Sabe? Foi o primeiro prefeito a dar alimentação, da kit higiênico, os moradores. Esse mês distribuiu 30 mil cestas básicas, a rede de ensino, porque a gente sabe também que a gente tem uma dificuldade na nossa escola, que é a alimentação. Os alunos nossos vão lá só para se alimentar, né? Sim, daí, meus alunos também. Essa alimentação, como que vai fazer essa criançada em casa? Queria mandar também um abraço para Fátima Regina Farias, mandando um salve para mim, um abraço, Mano Vini também. Sem convívio não há educação, nunca, não há mesmo. Então, falou mesmo, Ana, que sem convívio não tem educação, porque a gente sabe que como a gente também é latino, da América Latina, a gente não é frio, a gente é amável,
a gente tem empatia. Então, claro que a Afeto, gente tem né? afeto. O afeto. 20% da população, né, que não, né? Uhum. Também, mas isso. E depois, Ana? Depois, passando a pandemia, o que vai acontecer? O que tu acha que vai acontecer? Na tua. Depois que acontece a pandemia, depois que passa. Eu nem gosto de falar pandemia, gosto de falar pedra, né? Porque Sun Tzu disse que haver uma pedra no caminho, serei água. Então eu vou fluir por ela. A gente está escrevendo um livro. Eu, a Fátima Delma, aqui de Porto Alegre, e alguns escritores da Bahia, nós vamos publicar uma antologia que vai ser lançada em Angola. E eu estou muito feliz, porque o nosso objetivo era que fosse publicado, tivesse o lançamento aqui, né, no Brasil e depois em África, mas depois, com a pandemia, não sei como é que vai ser. Eu não vou te dizer o que vai acontecer depois da pandemia, porque eu acho que vai ser assim, ó, cada um por si. Então, cada um com a sua máscara, com o seu álcool gel, né? Será que vão virar evitando... europeu? Sim, evitando eu acho, sabe, que não vamos ficar frios. Mas se nós não cuidarmos, cada um de nós não podemos depender de hospital, de governo, de nada, tá? Essa pandemia... que tá agora, né? Exatamente, cada um por si. Eu acho que está terminando, né? E aí eu separei um poema que eu escrevi sobre a pandemia, que foi... eu não escrevi ainda nada sobre a pandemia. Eu quero escrever. Não, assim, eu também não gosto de, vamos escrever sobre tal tema. Mas aconteceu que ele saiu, ele fluiu, né? Diante de tudo que a gente está vendo. Então, eu vou ler para vocês. Se chama O Estrondo do Silêncio. O mundo parou, mas a terra não parou de girar. Pessoas morrendo aqui e em todo lugar. Sempre foi assim. A morte e a vida, pessoas nascem, pessoas morrem. Mas, dessa vez, primeiro ouviu-se o estrondo do silêncio, o medo. Corpos começaram a tombar, um atrás do outro, como um dominó. Comecei a contar os mortos, perdi a conta. Um chinês, um italiano, um japonês. Uma prece para esses três. Uma espanhola, uma nigeriana, uma americana. Encontradas mortas em cima da cama. Um brasileiro, um alemão, um estrangeiro num cruzeiro que não pôde atracar. Corpos sem velório mandados para enterrar. O estrondo de uma lágrima que caiu no chão. Um pedido de socorro, de joelhos, uma oração. Pedidos foram feitos. Fiquem em casa. E as pessoas obedeceram. E em suas casas foram encontradas mortas. Silêncio. Descobriram que a solidão mata aos poucos. De repente, descobriram que seres humanos vivem sem água, sem pão, sem teto e sem coração. Silêncio. Um abraço na TV causou indignação. Um médico e uma presidiária foram julgados sem exceção. Hoje, essas mesmas pessoas que julgaram a atenção imploram por um carinho, um abraço, um aperto de mão. O estrondo que parou o mundo talvez seja uma lição, talvez seja em vão. Não precisamos esperar por nada que fica igual à situação da mulher, do negro, do índio, do gay, da lésbica, das pessoas trans. Esses corpos vêm tombando na floresta e no quarteirão. Eu também já pedi a conta dos que talvez sobreviverão.
e ao estrondo do silêncio, do abandono e da solidão. Morreremos afogados no mar de desilusão. Esse vírus invisível não vai te poupar, não. Não tem álcool nem vacina, não limpa com água e sabão. O estrondo do silêncio é uma voz dizendo não. Ana dos Santos. Muito bom, Ana. Muito bom. Tá saindo minha voz? Tô ouvindo. Não, é que deu uma parada aqui, deu algum problema aqui técnicos, mas tu seguiu o barco. Eu estava com um outro celular aqui vendo, e daí consegui ouvir todo o teu poema. Adorei. E agradecer mesmo a tua presença, aceito o convite, a gente poder conversar um pouco, olhar um pouco nos olhos e falar que isso é só uma pedra, a gente vai ser água, a gente vai fluir, vai passar por isso. É que nem tem uma história, tem uma história que diz, né? Tinha um rio parado e o cara foi lá e jogou uma pedra naquele rio. O que aconteceu? Um barulho e o rio de novo ficou parado, mas nunca mais vai ser o mesmo. Sempre vai ter aquela pedra. Eu acho que sempre a gente vai ter essa pedra da pandemia e o rio seguir, a gente vai fluir, a gente vai passar por isso, mas a gente vai ser mudado. E, querendo ou não, isso é impactante. Acho que para muitas, principalmente para as nossas crianças, estão percebendo que a vida e a morte são coisas do cotidiano. Então eles também vão ter que pensar em olhar. Uma professora amiga minha que disse assim, ó, eu quero que esse ano 2020 não acabe. Minha filha continue com 7 anos no ano de 21. Né? É isso. Eu quero que esse ano não acabe também. Eu acho que a mudança que ele fez, que a gente estava indo com um caminho tão tenebroso na nossa vida, tanto ódio, que a gente vai ter que começar a pensar diferente. Queria que tu desejasse um abraço a todo mundo aí, que está terminando nossa live. Um abraço para todo mundo. Vamos valorizar, né, as parcerias aqui. Obrigada, mano. É importante conversar. E isso é importante também. Eu tenho lido vários especialistas dizendo, conversem entre si, né? Para a gente manter a nossa sanidade, a nossa lucidez e a nossa esperança, porque é isso, a gente tem crianças que vão ser, então, o nosso futuro, e elas vão construir um mundo diferente, né, desse que não serve mais para nós. Então, um abraço para todo mundo. Um abraço. Que vocês façam um trabalho belíssimo, que é o Guardiões da Água, que vocês continuem online ou presencial, e que não desistam, que ninguém desista dos seus sonhos. Né? Siga nós no Instagram também, Guardiões da Água, no Facebook, siga a Ana dos Santos, o Instagram dela é Ana dos Santos, né? No Instagram é Ana Flor do Lácio, e aqui no Facebook a página Ana dos Santos Poetisa. Ana dos Santos Poetisa, a Mano Cascata no Instagram, no Face, fica ligado nas nossas redes aí, e semana que vem a gente volta. Tchau. Tchau.